Vamos orar, meus queridos. Deus abençoe a todos vocês. A irmã Linda, que está lá, o esposo, Deus abençoe a todos vocês. Nós vamos orar ao Senhor para iniciar. Senhor Deus e Pai, nós te damos graças pela alegria e o privilégio de estar na tua casa e poder desfrutar mais um momento, Pai, na tua presença. Pedimos a direção do teu Espírito a falar com cada um de nós, nos renovando, nos alegrando, nos dando força, um dinamismo a passar mais uma semana, Pai, te servindo e te louvando. Obrigado por esse privilégio, Senhor. Nós te bendizemos e te exaltamos. Obrigado por todos que aqui estão e aqueles que não puderam vir, por causa talvez de uma enfermidade ou do trabalho. Guarda eles, Pai, que eles assistam depois o vídeo, que amigos, colegas e pessoas que não conhecemos, que possam assistir e ter, Senhor, a mente esclarecida quanto à Tua palavra, Senhor. Obrigado por tudo, fala com cada criança, com os adultos, fala com cada um de nós, pois precisamos, Pai. Em nome de Jesus te agradecemos e te louvamos. Amém. Irmãos, nós vamos então continuar a apostila Semear. Na primeira página, tá? Eu sei que eu já li o tópico A Árvore no Meio do Jardim, só que eu não comentei quase nada. Eu vou comentar sobre as duas árvores, então a gente vai a partir daí. A primeira página, de número 3, a árvore no meio do jardim. Na semana passada, nós lemos o texto de Gênesis 1, que fala da criação, lembra disso? Nós falamos um pouquinho sobre quem criou todas as coisas, o nosso Deus e Pai, mas não foi só o Pai, né? Nós vemos a mão da Trindade na criação, não é? Tanto o Pai, tanto o Filho, tanto o Espírito Santo na obra da criação. Nós vemos também que na criação, Deus é o seu autor, e se ele deixar de existir, no mesmo instante que se ele vir deixar de existir, que isso é uma impossibilidade, todos nós morremos no mesmo instante, porque nós temos vida, porque ele sustém as nossas vidas. Nós temos esse sopro de vida que veio do próprio Pai, né? Então, se Deus vier a morrer, todos nós no mesmo instante morreremos, porque é ele que sustenta todas as coisas. Nós lemos em Hebreus 1:3, lemos em Colossenses 1:17, nós lemos Atos 17:28, porque nele vivemos, morremos e existimos. Nós vimos que a palavra lá, façamos o homem, demonstra claramente que a Trindade estava envolvida no ato da criação, né? Nós lemos alguns textos sobre o Deus Pai na criação, Deus Espírito Santo e Deus Filho. Depois, quem quiser, assista lá o vídeo, tá bom? Nós vimos que há uma diferença na criação, há uma diferença em todos os seres criados para o homem, né? Deus, ele criou diferentemente o homem, um ser pensante, que tem raciocínio, que tem aptidões, né? Consciência e por aí vai, né? Os animais não têm isso, mas nós temos, né? E nós vimos também um pouquinho o que seria essa imagem e semelhança, que é os atributos que a Trindade tem, dividiu conosco. Há atributos que ele não divide conosco, mas há atributos que ele divide conosco, né? O amor, justiça, raciocínio, decisão, tudo isso animais irracionais não têm, já tem esse nome, né? E nós temos, porque temos a imagem de Deus, né? Nós vimos que o homem fica indesculpável quando olha para a criação e vê toda essa beleza. O homem fica indesculpável porque em Romanos 1 diz que claramente se vê Deus no ato da criação. Tudo que foi criado, bateu o olho na criação, opa, alguém fez isso. Esse grande relógio foi feito por alguém. Essa grande máquina que é o mundo foi feita por alguém. Não veio de um acaso, né? E eu falei também semana passada que as pessoas não nascem ateus, né? Elas se tornam ao longo do tempo, né? Elas vão se endurecendo a cada dia, olhando as filosofias desse mundo e vão se endurecendo. Mas nós nascemos com a crença num Deus que
criou todas as coisas, mas depois vai se deturpando, né? Nós vimos que Deus nos criou do pó da terra, com suas próprias mãos, lembra disso? Né? Ou seja, temos que saber nossa estrutura, que vem do pó, mas também um momento de alegria e de importância, porque Deus não fez isso com os animais, mas fez conosco, de moldar o ser humano com suas próprias mãos. Uma grande honra para nós, não é assim? Lemos várias outras coisas, irmão, de responsabilidades, eu falei, né? Deus deu o domínio para o homem, deu a supervisão, assim como Ele faz com o mundo, dominando e supervisionando, Ele deu para o homem cuidar do jardim, e por aí vai, não é? Ok? Nós vamos então à matéria de hoje. Eu vou de novo reler a página 3, a árvore no meio do jardim, e nós vamos ler os textos que estão aí, tá bom? Vamos primeiro na Bíblia, né? Vamos na Bíblia. Gênesis 2, 8 e 9. Gênesis 2, 8 e 9. E depois nós vamos pular para o 16 e 17. Eu vou ler aqui para sair na gravação melhor. Gênesis 2, 8 e 9. Depois, versos 16 e 17. E o Senhor plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Verso 16. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Sabe uma coisa que pode talvez dar dúvida aqui no nosso coração de princípio? Quando nós lemos o verso 9, do solo o Senhor fez brotar todo tipo de árvore agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Olhando aqui, parece que quem estava no meio era só a árvore da vida, não parece? A árvore que está no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal, que parece que está um pouquinho distante, né? Mas se você colocar no capítulo 3 de Gênesis, olha o que a mulher disse para a serpente aí, Gênesis 3, 2. A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Verso 3. Mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então aqui você vê que as duas árvores estavam no meio do jardim. Deus criou um jardim e colocou as duas árvores no meio ali. Tá? Vamos na revista? Vamos na revista aí. Na revista não, na apostila. A árvore no meio do jardim. O intuito da árvore da vida no meio do jardim era centrar continuamente o homem em Deus, a sua fonte suprema, né? Está aqui. Esta árvore seria um lembrete perpétuo de uma humildade dependente, lealdade absoluta e obediência. Essas eram as maneiras ordenadas por Deus para o homem viver a sua vida. A presença da árvore do conhecimento do bem e do mal tinha o propósito de fazer o homem saber que, se ele desobedecesse, conheceria outro terreno da vida fora da presença e comunhão com Deus. O reino do pecado, entre aspas, né? Cujo salário é a morte. Na apostila está Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Se o homem optasse por rejeitar a Deus, estaria rejeitando a vida e entrando na alternativa de morte. Até aqui nós já vamos continuar com a queda do homem, tá? O que eu queria destacar aqui, irmão,
Em primeiro lugar, você pode até perguntar assim, Alexandre, Deus, quem aqui tem certeza que Deus é onipotente? Todos têm? Onisciente, onipresente. Então ele é onisciente também, não é? Sabe todas as coisas, não é? Mas por que Deus, sendo tão bondoso como Ele é, sabendo lá na eternidade que o homem ia pecar, por que Deus fez um jardim e pôs essas duas árvores no meio? Né? Deus é tão bom. O que iria acontecer se o pecado entrasse no mundo? Não seria coisa boa, né, irmão Francisco? O pecado entrando no mundo não seria nada bom. Viria a maldade, viria as guerras, depravações, né? E outras coisas. Né? É uma pergunta, irmão, que não tem resposta. É uma pergunta que está nos secretos desígnios de Deus. Ele controla todas as coisas. A Bíblia não diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo? Ou seja, é lá o projeto de Deus já, né? Então Deus tem os seus projetos. E Ele sabe o que vai fazer. Nada pegou Ele de surpresa, né? Satanás, agindo pela serpente, não pegou Deus de surpresa. Mas estava nos planos de Deus. Tudo isso, né? Vamos aqui, irmão, a gente leu primeiro a árvore da vida, né? E depois a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida, ela representa a vida eterna, né? Se Adão comesse da árvore da vida, ele teria vida eterna, já ali no Éden. Mas quando nós vamos ver depois a queda do homem, se ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele não poderia permanecer mais no jardim, porque houve uma preferência, ele preferiu algo. A árvore da vida ele deixou de escanteio, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal ele preferiu. Então Deus não poderia deixá-lo ali. Tanto é que colocou querubins e expulsou do jardim. Porque se ele comesse da árvore da vida, depois de comer da árvore do bem e do mal, viveria eternamente em pecado. Não teria novos céus e nova terra. Você entende? Então, pela misericórdia de Deus o expulsou, né? Então, a árvore da vida, irmão, ela está disponível para nós, seres humanos? Ela está disponível, mas através do segundo Adão, que é Cristo Jesus. O ser humano vai poder desfrutar da árvore da vida, que é a eternidade, né, absoluta com Deus, através de um único meio, que é Jesus Cristo, né? Alguns dizem assim: não, Jesus não é o único meio. Tem a filosofia, tem tal santo, tem tal coisa também que me liga a Deus, essa entidade me liga a Deus. É uma mentira muito grande. A única pessoa que é o segundo Adão, o primeiro Adão, aquele que pecou junto com Eva, e o segundo Adão é aquele que nos dá de novo uma reconciliação com Deus e a vida eterna, né? Então há um único caminho, sim. Alguns dizem que Jesus não é o único, mas ele é o único caminho. Vamos ler alguns textos, pelo menos uns 3 textos aqui. Abra lá comigo, primeiro em Atos, texto bem conhecido, Atos 4:12. Atos 4:12. 12. Pode ler bem alto quem achou. Se não tomou café da manhã, não lê não. Bem alto. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado ao homem, pelo qual devemos ser salvos. Isso. Se você ler o 11, está falando de Jesus, né? É o único meio de salvação, não há outro. 1 Timóteo 2,5. Vira lá as páginas, vai para frente um pouquinho. 1 Timóteo 2,5. Pode ler. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Amém. Você vê que interessante, coloca Jesus homem, né? Porque precisaria um homem vir aqui morrer, né? Então, como um animal era morto antigo, precisou Jesus vir morrer,
santa, ele é santo, imaculado. Eu não poderia morrer por vocês, mas Jesus sim. É por isso que nós não atingimos nesse mundo uma santidade absoluta, porque senão, eu falei em aulas anteriores, né? A partir do momento que eu atingir uma santidade, talvez eu poderia morrer por alguém, mas nesse mundo eu vou em busca, melhorando dia após dia. Agora, a santidade absoluta lá no céu, quando o nosso corpo se revestir da incorruptibilidade. E um texto que eu vou deixar de ler é Apocalipse 22:14, que é muito importante também, para você ver quem realmente coloca diante de nós a árvore da vida, né? Apocalipse 22:14. Pode ler. Felizes os que lavam suas vestes e assim têm direito à árvore da vida quando entrar na cidade das portas. Oh, que maravilha, obrigado. Bem-aventurado aquele que lava suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenha direito da árvore da vida e entre na cidade pelas portas, né? Na minha aqui na NAA, pelos portões, né? Então, é o único meio. Jesus é o único meio e não tem outro. Nós vemos seitas por aí que colocam a Bíblia e o livro dos Mormons, a Bíblia e a profetisa Ellen White, a Bíblia. Então não é dois, é um só caminho, né? Tá bom? É só Jesus. Aqui um teólogo da Reforma diz assim, ó: a árvore da vida nos faz lembrar que o homem não vive por seu próprio poder, mas pela bondade de Deus, e que a vida não é um bem intrínseco, mas procede de Deus. A árvore da vida representa vida, favor que não merecemos e não podemos conquistar, mas que só pode ser recebido com humildade e gratidão. Aqui na revista, ela fala da árvore da vida de humilde dependência. A árvore da vida, irmão, demonstra que nós dependemos de Deus. Porque a salvação não é por obras, não é? É pela fé em Cristo Jesus. Isso demonstra toda a glória para o Senhor. A fé vem dele também, mas a salvação vem dele. Então, se a salvação vem dele, nós temos que, como servo, nos dobrar e dizer: Senhor, é somente o Senhor. De mim mesmo não consigo me esforçar para ser salvo. Eu faço boas obras porque eu já sou salvo, mas não para a salvação, né? Então, a árvore da vida, como diz aqui o reformador, ela nos faz ser humilde e ver a bondade de Deus apresentada aqui, né? E algo que não merecemos. É isso que nos demonstra a árvore da vida. Eu trouxe vários versículos aqui, irmão. Tenho aqui sobre a humildade e dependência de Deus, porque aqui no tópico, na apostila, ela fala de humildade e dependência. A árvore da vida nos demonstra isso, uma humilde dependência de Deus, né? E também a apostila nos traz sobre lealdade absoluta e obediência, né? Tem vários textos da humildade à humilde dependência. Você pegar, não vamos ler, tá? Que não vai dar tempo mesmo. Salmo 138:6. Depois você pega na gravação, Miqueias 6:8, né? Tudo sobre andar em humildade, né? Mateus 11:29, Mateus 18:4, Tiago 4:6, que diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, né? Diz em certo momento do Evangelho que Deus ocultou coisas aos sábios e os sábios e entendidos, e revelou aos seus pequeninos, né? Então, Deus, ele ama aquele que realmente depende dele. Esse é o propósito, né? O propósito da vida eterna, de salvação imerecida, é isso. De mim mesmo eu não posso fazer nenhum esforço para adquirir nada, vem de Deus, né? Tá bom? E a lealdade absoluta, né? Sabe o que é interessante aqui? Está na página 3 da apostila, tá, irmão? Fala de lealdade absoluta e obediência. É tão importante isso aqui, porque eu coloquei aqui assim, ó. Alguns podem dizer nos lares que talvez alguns vão visitar, né, Valdir? A pessoa fala assim: eu já tive algum parente que falou assim: eu tenho Jesus no coração. Mas há alguns estágios. É claro que a gente não vamos falar isso com a pessoa com ironia, mostrar que a gente é maior que eles, porque nós somos pecadores igualmente eles.
né? Sempre com humildade, né? Mas há estágios para dizer que eu tenho Jesus no coração, né? Você pode dizer? Pode, mas se percorrer algum desses estágios, talvez você possa lembrar de outro. Mas vamos ver lá, Romanos 10, 9. Abra comigo aí, Romanos 10, 9. Romanos 10, 9. Quer falar alguma coisa? Fica à vontade, tá, meus irmãos? O que diz? Eu vou ler, ó. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Ok, eu creio, eu tenho Jesus no meu coração, eu confesso. Nós lemos agora, há pouco, Atos 4,12, que Jesus, não há nenhum nome, é só Ele que é o intercessor. A pessoa pode falar isso, não, eu confesso Jesus. Mas aí tem uma outra coisa, em Mateus 7, 21, o que diz lá? É um texto conhecidíssimo, abra lá, Mateus 7, 21. Pode ler. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, agora já passou por um outro estágio, não é só de confessar, mas fazer, né? Então, ok, você confessou que Jesus é o Senhor, está crendo de coração, né? Está falando que só há Jesus, só tem Jesus em Atos 4,12, mas agora você faz a vontade de Deus. Eu faço sim. Vamos ler agora um último aqui, João 5,39, que é conhecidíssimo, né? Não precisa nem abrir, vocês sabem, né? Ó, examine as escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. Às vezes naquela casa não tem nenhuma Bíblia. Aí a pessoa fala, não, eu faço a vontade de Deus. Mas peraí, onde você sabe qual é a vontade de Deus? Só nas Escrituras, irmão. Então eu posso confessar, dizer que Jesus é o único caminho, mas vontade de Deus eu não sei, porque nem leio as Escrituras. Então, para você ver como o povo está perdido, é fácil falar, né? Eu tenho Jesus, morreu, está com Deus já, né? Isso é fácil. Mas há estágios, né? De confessar, de realmente crer só Jesus, de fazer a sua vontade que está intrínseca nas Escrituras, não é? Tá bom? Porque eu li isso? Porque aqui na apostila fala de lealdade absoluta e obediência. Só de falar que que eu creio em Jesus, isso não é lealdade e obediência. Porque vamos dizer naquele dia, Senhor, Senhor. Jesus fala, eu nunca vos conheci, apartam de mim. Né? Ok? Aí, tudo bem, falamos um pouquinho da árvore da vida, a árvore do conhecimento do mal, do bem e do mal. Conhecimento potencialmente ilimitado. O tomar desse fruto envolvia a declaração da autonomia humana, a tentativa de conhecer todas as coisas à parte de Deus. Irmãos, imagina assim, é que eu sempre pulo aqui que eu vou falar, isso aqui eu ia falar depois. Mas imagina, está diante de nós duas árvores. A árvore a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí nós falamos, eu sou culpado em Adão, né? Esse pai Adão, né? A gente fala às vezes brincadeira, né? Até de um tom jocoso, né? Se não fosse Adão, né? Mas irmãos, é o que eu costumo falar. Se nós estivéssemos no lugar do nosso pai, nós comeríamos do fruto e ainda um pouquinho da folha e alguma outra coisa mais, algumas coisitas mais. Nós não seríamos melhor que ele. Nem pensar nisso. Mas nós faríamos. A gente olhando a árvore da vida aqui e a árvore do conhecimento do bem e do mal, nós iríamos falar, árvore da vida, mas tão bom aqui o jardim já, né, Robertão? Estou vivendo aqui 1000 maravilhas. A árvore do conhecimento do bem e do mal, já é tão atrativo, né, irmão? Eu vou nessa daqui.
O ser humano não faria melhor. Se nós faríamos melhor, alguém deixa de pecar aqui? Nós sempre pecamos por acidente, os cristãos, né? Não vivemos na prática, mas nós, uma vez ou outra, no pensamento, em ações, nós podemos pecar, né? Então não sairíamos melhor que o nosso pai Adão. Mas Deus deu uma escapatória, não é? Deus deu Jesus para nós, para que nós não ficássemos eternamente em trevas e ali destituídos da glória de Deus e ali separados de Deus, não é? Tá bom? Eu sei que no Evangelho, irmão, quando a gente prega no evangelismo, né? O chavão é dizer assim, ó, Jesus te ama, não é? Ó, Jesus te ama. Não é que você não possa dizer isso para começar uma conversa, mas será que é assim que a igreja começou a evangelizar? Será que é assim que diz lá nos evangelhos? Não, não é assim que começou. Tanto João Batista como Jesus é a expressão de que, ó, arrependam-se, é chegado o reino dos céus, ó, se convertam, né? As palavras às vezes duras, né? Raça de víboras, para a elite, os crentes, né? Vamos dizer assim, os pastores da época lá, né? Os líderes espirituais da época. Então, se você olhar em Atos, Pedro diz assim, em Atos 2,38, ó, arrependam-se e cada um de vocês seja batizados em nome de Jesus. Em Atos 3,19, arrependam-se e se convertam. Em Atos 17,30, também arrependam-se. Em Romanos 6,11, né, nós estamos mortos em delitos e pecados. Em 1 Timóteo 1,15, diz que Deus veio ao mundo, né, Jesus veio ao mundo, salvar os pecadores, né? Então, a nossa, irmão, imagem aqui na Bíblia é uma imagem realmente de uma pessoa que precisa se arrepender. É claro que nós vamos falar isso em um certo local, a certa pessoa, que não vai ser fácil para a pessoa ouvir isso. A gente não fala com arrogância, sempre nos colocando também como pecadores. Mas a pessoa ela vai cair em si e olhar para trás e falar, eu preciso realmente me arrepender do que eu fiz. Eu falei semana passada, a gente olha para jogadores e alguns atores, eles falam em entrevista que não se arrepende de nada, muitos deles, né? Não se arrependo nada do que eu fiz, eu voltaria a fazer. Mas é mentira, irmão, tem muita coisa em nossa vida que nos arrependemos. Então esse ato de ler textos bíblicos sobre arrependimento, o Espírito Santo vai trabalhar naquele coração, para ele possa ver que ele é mau, ele precisa de Jesus. Não é só Jesus te ama, é algo mais, né? Bom, Toninho, então, por favor. Eu fico um pouco preocupado hoje, porque você pega o sermão de Jesus lá que falou com as pessoas lá, palavra dura, as pessoas saíram fora. Aí depois o que Jesus falou com os discípulos? Vamos se reunir aqui, vamos pregar essa palavra. Ele falou o que para eles? E vocês, se quiserem sair, pode sair também. E hoje, em geral, hoje não se prega mais isso não. Hoje a gente está mais preocupado em agradar as pessoas. Isso é errado. A gente tem que realmente focar a Bíblia, se a pessoa gostar ou não. Às vezes nós falamos, pô, que culto abençoado, mas para o nosso ego, será que realmente vai fazer efeito aquele culto para as pessoas? Então a gente tem que ficar atento a isso, sabia? Nesse assunto aí. Exato. É muito sério. Muito bem, trago isso aí, Toninho. Porque é a Bíblia, né, Toninho? Exatamente. É que eu falei, eu volto a falar, a gente não pode nunca com ignorância, porque a gente vê as pessoas pregando aí fora, né, pastor? Em praças, a gente vê uma ignorância muito grande. Uma afronta, parece que eu estou afrontando o irmão, uma pessoa, né? Então eu tenho que saber como falar, porque isso aqui já vai, vamos dizer assim, bater de frente com a pessoa. Imagine o tom de voz que eu falar isso, a maneira que eu falar. Há igrejas, irmão, que você vai em São Paulo, que eu já vi alguém testemunhando, que antes do pregador ir pregar, eu já trouxe isso para alguns de vocês, o pastor da igreja local quer ver o sermão, se o sermão vai ser o chantilly do café. Se tiver o café amargo, não, irmão, isso aqui você não pode falar. Não, isso aqui você não pode falar. Não, isso aqui você pode. Entendeu? Então, a Bíblia tem sido mudada no decorrer do tempo, né?
Ou seja, venha como está e permaneça como você está. Nenhuma mudança, né? Muito bom, Toninho. Vamos ler a apostila, meus irmãos, a queda do homem. Eu vou ler toda essa parte aqui e depois nós vamos comentar. A queda do homem. Satanás, odiando e desprezando a Deus e tudo quanto era de Deus, desejou estragar as obras de suas mãos. O homem tornou-se alvo do inimigo. Gênesis 3, do 1 ao 6, que depois nós vamos ler, tá? A grande tragédia. Eva cedeu à tentação, desobedecendo a Deus, e Adão consentiu nessa desobediência e assim compartilhou a sua transgressão. Os resultados foram devastadores. Aí aqui traz uns tópicos. A imagem de Deus no homem foi alterada. A sentença da morte universal foi passada a toda a criação. Gênesis 3:19. O homem tornou-se rebelde contra o seu amoroso Criador. A raça humana foi afetada psicologicamente, fisicamente e espiritualmente. Gênesis 3, 7 a 13. Aí o que vem disso? Vem medo, vergonha, malícia, acusação, sofrimento, morte, e passou a viver separado de Deus. A tragédia do Éden afeta a terra até os dias de hoje. Ele vai trazer uns textos aqui. Romanos 5:12. Pelo que, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Ele traz também aqui o Salmo 51:5, que é o Salmo de Davi. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Alexandre, criancinhas nascem em pecado? Nascem em pecado, por isso que precisam de Jesus, né? Pode não ter consciência, mas o pecado do nosso pai Adão está ali, né? Você pode ver que desde pequenininho ela pode dar um tapa no rosto da mãe. Coloca duas crianças juntas e coloca só um brinquedo, vai sair uma briga ali, não vai não, Toninho? Ele traz mais textos aqui, Romanos 3, 10 a 12, eu vou ler aqui, tá bom? Romanos 3, 23, Salmos 14, 2 e 3, Efésios 2, 1 e 2, eu vou ler esses textos logo mais. O homem, por causa do pecado, entrou numa condição desesperadora. A rebeldia contra Deus, o desejo de servir a si mesmo, agora reinava sobre ele. E de si mesmo não havia nenhum meio ou poder para efetuar uma reconciliação. A menos que Deus fizesse uma intervenção, o homem estaria destinado a morrer no pecado. Isso é a consequência da queda do homem, de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos ler esse texto que eu mencionei, Gênesis 3. Nós já lemos aí uns 2 versículos, mas vamos ler do verso 1 a 6. Gênesis 3, 1 a 6. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, né? Quem que influenciou essa serpente aqui, irmãos? Satanás, né? A gente vai ver isso lá em Gênesis, capítulo 12, 9, né? A gente vai falar da antiga serpente, o diabo, a antiga serpente. Então você percorre a Bíblia toda, lá em Apocalipse nos é revelado com clareza. É claro que a gente sabe que é Satanás, mas lá é com clareza. Verso 1 ainda, né? Eu vou ler de novo, eu parei aqui, ó. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não coma do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal.
vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Amém. É uma passagem tão triste, né, na história, né? Dentre outras, que nós vemos, é triste assim, humanamente falando, né? Porque tudo está no plano de Deus, né? Mas é triste nós vemos uma escolha ruim de alguém, que alguém faz, para se distanciar de Deus, né? Nós vivemos adolescentes, pai que tem adolescentes, né? Distanciando da igreja, isso é muito triste e nos deixa com o coração sem alegria nenhuma de ver algum jovem fora da igreja, não é? Como o diabo, ele astutamente, ele faz isso. Às vezes o pai e a mãe pode dizer, você pode visitar um lar, um pai e a mãe talvez queixoso ou triste, o que eu fiz de errado? É claro que nós vamos errar uma vez ou outra, sempre. Uma vez ou outra, sempre não, uma vez ou outra. Mas, irmão, a influência é muito forte, né? Do mundo das coisas que estão aí. São atrativas e as pessoas querem experimentar. Mas depois que elas experimentam, elas falam, por que eu participei disso? Né? Muitas delas, quando voltam, por que eu participei disso? Porque eu não poderia ter essa imagem na minha mente, não poderia ter provado isso que eu provei, está na minha mente. Eu fiz isso, está na minha mente a vida inteira. Esse palavrão vai estar na minha mente a vida inteira, né? Então, esse distanciar de Deus, irmão, é sempre um poço sem fundo, né? A gente vê que se alguém tinha um livre-arbítrio, é os nossos pais, Adão e Eva. Porque não existia nada dele que contaminasse dentro dele. Nós temos livre-arbítrio, irmão, mas lembra disso, diferente de Adão e Eva. Nós nascemos já corrompidos. Nós nascemos já com um pecado intrínseco em nós, né? Então, sempre a corda nos puxa para algo errado e para o pecado. Jesus nos tira disso, mas o ser humano sempre quer fazer algo de errado, às vezes com a mente. Eu vi esses dias, era um MC, francamente, eu acho que era um MC, é um rapaz de uma bicicleta motorizada, sabe aquelas bicicletas motorizadas, na chuva, e ele abriu o vidro e falou assim para o rapaz, quanto que está uma moto nova? Aí ele fez ali, ele pediu o número do celular do rapaz, ia fazer um pix de 10 mil para ele comprar uma moto. Ele ficou sensibilizado do rapaz, com aquela bicicleta motorizada, parece que quebrou na chuva, né? Que ótimo isso, não é, irmão? Não é ótimo, Toninho? Só que ele gravou isso. Até nossos atos, ele gravou isso e passou, né? Para quê? Para demonstrar que a pessoa é bom. Até nossos atos de justiça, irmão, são um trapo de imundícia. Porque até nisso a gente quer ganhar alguma coisa, algum valor, né? Então, todo o nosso ser, todo aquele que nasce, sempre está puxado para o mal, o pecado, né? Mas nossos pais tiveram essa liberdade plena de escolher, né? Tá bom? Se alguém que era realmente livre, eram os nossos pais, Adão e Eva, né? Nós já lemos aqui na revista, mas trouxe o pecado, trouxe a maldade, o sofrimento, a enfermidade, trouxe a dor, trouxe a aflição, comer da árvore do bem e do mal, trouxe isso, né? E a natureza pecaminosa é a tendência de pecar, tá bom? Eu coloquei aqui, as pessoas podem perguntar por que eu sou culpado em Adão, se é ele que pecou. Foi aquilo que eu adiantei antes, né? Nós somos culpados porque Adão e Eva eram os nossos representantes. Se alguém que pensa nessa vida e consegue fazer melhor, é o que eu falei agora, pare de pecar, nós não vamos conseguir, né? Claro, está essa raiz do pecado que Adão e Eva trouxe, sim, mas nós não conseguimos ser melhores do que eles, nós faríamos a mesma coisa, tá bom? Eu vou pular algumas coisas aqui, irmão, porque senão nós não vamos até o final aqui, tá bom? O resultado foi devastador disso, né? Da queda do homem, do comer da fruta. A imagem de Deus que eu falei anteriormente, então qual que é a imagem de Deus? É fisicamente? Não, né, Toninho? Porque Deus é espírito, eu citei semana passada. Mas há algo que Deus divide conosco, que eu falei. Então, o pecado,
o resultado foi bem devastador, né? Trouxe consequências amargas para a nossa imagem e semelhança de Deus. Amargas, né? Eu coloquei aqui, mas o que entendemos por imagem e semelhança de Deus? Por esses dois termos, queremos dizer que o homem foi criado para conhecer, exercer amor, produzir, controlar, interagir, ser longânimo, ser justo e por aí vai, né? A imago Dei, que é a imagem de Deus no latim, o que vocês acham depois do pecado? Nós temos a imagem de Deus ainda? O que vocês acham? Não temos mais. Nós temos ainda. O que vocês acham? Tem ou não tem? Nós temos a imagem de Deus, irmão, né? Nós temos. Deus coloca na teologia chamado de, não concurso natural, de uma graça comum. Ou seja, esse mundo não é tão mal, porque Deus distribui graça comum às pessoas aí fora, que não são evangélicas, não são cristãs, mas são bons pais, são bons trabalhadores, olham para esse mundo e amam a natureza. Essa é a graça comum que Deus, porque senão o ser humano seria tão mal quanto, irmão. E nós vemos Deus tirando o pé do freio, não é? E você vê a maldade que há em muitos corações. A gente pode ser tão mal quanto. Então, quando nós estivermos de um lar, pode ter certeza, que se souber que aquela pessoa ali dentro daquele lar fez tal coisa, pode ter certeza, irmão, que você poderia ser tão mal quanto. Por isso que a gente tem que sempre com amor e trazer essas pessoas a Cristo sempre com doçura, né? Porque é o Espírito Santo que trabalha, né? É como uma xícara, irmão. Pensa numa xícara cara de uma louça, uma xícara de um material caríssimo que você ganhou e você e seu filho deixou cair no chão, né? Mas era tão linda, mas vamos dizer assim, que você ganhou de alguém conhecido, talvez. O que você faz? Pega lá uma cola, né? Colou e deixa lá. Eu vi esses dias um jornalista falando que de casamento ganhou do Ronaldo Fenômeno várias xícaras, né? Um conjunto de xícaras, de coisa e tal, e ninguém usa, tá lá. Porque está o nome dele em cada xícara, tal, né? Uma frescura, não é o quê? Mas pensa naquela xícara, você remendou ela é uma xícara, não é? Ela pode até vazar um pouquinho se você colocar alguma coisa, mas é uma xícara e aquele remendo vai ser visual. O pecado, ele vai ser sempre visual no nosso meio, sempre, né? Está lá a xícara, a imagem de Deus está ali, mas ela está com aquela cola, aquela rachadura. É o ser humano, a imagem de Deus está em nós, mas se não é o Espírito Santo nos puxando para um lado para fazer o bem, se é um ser humano comum, a maldade sempre vai imperar. Mas há uma graça comum, que Deus permite que o ser humano não seja tão mal quanto, né? Mas, entendeu, irmão? Então a imagem não foi, ela está deturpada, ela não foi extinguida, né? Tá bom? Ela está deturpada. Quer falar alguma coisa, meus irmãos? Fica à vontade aí, tá? Ô, Toninho, é só te cutucar, né, Toninho? Nesse sentido aí, também, a partir do momento que Jesus morreu e ressuscitou por nós, essa xícara está rachada, certo? Certo. Mas a partir do momento que nós reconhecemos o nosso erro e se arrependemos, ficamos no braço do Senhor, essa xícara ela vai se sarar. A palavra de Deus fala que a partir do momento que nós aceitamos Jesus de novo, essa rachadura já não lembra mais nada disso, né? É que eu falei agora, você reforçou. Porque quem que vai nos dar acesso à árvore da vida, né, Toninho? Não tem outro, né? Só Jesus, não é? Mas lembra assim, essa rachadura permanecerá. Por causa do nosso pai lá, sabe, Adão e Eva? Permanece. Aí quando tiver na outra vida, aí sim, aí o pecado já não vai estar dentro de nós, do nosso ser. Porque o nosso pai trouxe isso, né? Nosso pai Adão. Então a rachadura vai estar, mas nós sendo perdoados em Cristo Jesus. Você entendeu, Toninho? Porque nós não estamos num processo, um estágio de santidade completa, né? Quando tiver essa carne aqui não vai estar. Mas é o que você falou, Jesus nos dá direito de novo ao acesso à árvore da vida, né? Apocalipse que nós lemos lá no 22, não é? Tá bom? Lembra disso, irmão, nós somos uma xícara que, é claro, temos a imagem de Deus, mas temos o risco por causa da queda, tá? Do nosso pai Adão, né? Tá bom? Somos perdoados? Somos justificados? Sim. Somos salvos? Sim, né?
por mérito de Cristo Jesus, mas estamos manchados por causa do nosso Pai. Nós vemos ao longo dos anos trazendo isso até a nossa morte, tá bom? Você vê isso em vários textos, né? Em 2 Coríntios 3,18, Toninho, diz assim, ó: e todos nós, com o rosto descobertos, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é pelo Espírito, né? Então, ou seja, essa mudança de glória em glória, o pecado está ali, né? O velho homem está ali em você, e ele quer que você distancie do Espírito, para ele realmente tornar forte, né? Tá bom? Estou pulando algumas coisas aqui, irmão, porque eu acabo anotando e desculpe até, mas não dá para falar tudo isso aqui, né? Então a morte passou. Nós vemos que Adão e Eva comeram o fruto, e é dito que quando eles comeriam, morreriam, né, Toninho? Mas aí os dois aspectos, né? Quando ele comeu, ele já morreu, espiritualmente, não é? Espiritualmente eles já morreram, porque ele abriu os olhos. Você vê que quando Deus chegou no jardim, primeiro, eles fizeram ali né, com as folhas, encobriram a sua nudez, já viram que estavam pelados, né? Quando Deus apareceu, eles já fugiram da presença de Deus. Geralmente quem foge é que está em pecado, né? Abriram-se os olhos. Então você vê que a maldade, né, entrou, a parte espiritual, eles morreram espiritualmente, né? Tá? E a morte física vem depois de alguns anos, né? Você vê lá em Gênesis 5:5 que a vida de Adão foram 930 anos e morreu, tá bom? Então, literalmente, a morte veio depois de alguns anos. Espiritualmente, né, nós estamos com essa morte espiritual desde quando nós nascemos. Assim como o pai e a Eva receberam, como nossos pais, Adão e Eva, receberam a morte espiritual naquele momento que pecaram, tá bom? Quer falar alguma coisa aqui, irmãos? Então a morte espiritual foi instantânea, a morte física entrou na humanidade e ela vai durar enquanto nós durarmos aqui nessa vida, né? A apostila que nós lemos diz que o homem tornou-se rebelde contra o seu amoroso Criador. Essa tecla eu bati muitas vezes aqui na classe dos adultos, né? Nós temos que ter esse senso, irmão, de sempre, porque a gente vê várias pregações, né? Eu até frisei esses dias: você é uma florzinha de Jesus, você é preciosidade de Jesus, né? E a gente falou na aula anterior que Deus nos fez com as suas mãos, mostrando que nós temos valor, mas se fez do pó, né? E nós temos que mostrar, nós temos que ver, como uma revista que traz, se você ler ela anteriormente, que nós somos rebeldes ao Criador, né? E o ser humano, ele, se você colocar para escolher, o ser humano natural, ele vai escolher o mal, ele vai querer escolher os prazeres da vida, ele vai querer curtir essa vida, né? Ele vai querer sempre esse lado. Vamos ler aqui alguns textos. Romanos 3, verso 10 a 12, é aqueles textos que eu falei que eu ia ler depois, tá? Que está ali no final, está ali na página 5 da apostila. Romanos 3, 10 a 12. Romanos 3, 10 a 12. Pode ler quem achou, bem alto, para sair aqui. Deus abençoe a irmã Carmen, que está ali. O irmão Reinaldo está ali também. Pode ler. Como está escrito, não há nenhum justo, nem um sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram e tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Obrigado, Léo. Paulo não está sendo pessimista aqui. Ele está sendo usado por Deus para escrever a carta aos Romanos e dizer que essa daqui é a figura do homem. Não é alguns homens, é todos se desviaram, todos se extraviaram, né? E ninguém quer saber de Deus, ninguém quer. Alexandre, mas eu aceitei Jesus.
Sim. Mas não é que, claro que a gente tem que aceitar, né? Mas é porque você aceitou. É porque o Espírito Santo veio e trabalhou no seu coração. Porque do próprio ser humano, ele distancia cada vez mais de Deus. Eu lembro nos anos 80, quando eu ia na Batista Independente, que o pastor fazia parte, eu era um aborrecente de 10, não lembro se 10 ou 11 anos, eu ia na escola dominical, de vez em quando no culto, eu ia meio amarrado, irmão. Eu ia a igreja estava aqui, a casa dos meus primos estava aqui. Eu dava a volta pela avenida para não passar em frente da igreja, para algum irmão me ver. Vai dizer que eu tive um encontro com Jesus? Não, eu estava indo apenas. É assim que acontece com muitos, estão indo apenas, mas falta um encontro com Deus. Porque quando o Espírito Santo entra, aí sim, o seu desejo é de cumprir as coisas de Deus, se afastar do pecado. Peca por acidente, pede perdão a Deus, né? Mas quando estamos no mundo, pedir perdão para quê, né? Deixa eu viver aqui, isso aqui eu posso fazer. Isso aqui não é nada. Isso aqui é minha vida, eu tenho o direito de fazer isso e ser como eu sou, né? Então a rebeldia do ser humano, ela é evidente nas Escrituras. Em Isaías 64:7, não há ninguém que invoque o teu nome, que se disponha a pegar-se a ti. Porque esconde, aí Isaías fala, Senhor, se esconde de nós o teu rosto, né? Mas a primeira parte do versículo 7 de Isaías 64, não há ninguém que invoque o teu nome. Em Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O salmista dizendo também, eu estou pegando todos os textos da página 5 aqui, tá bom? Que eu falei que eu ia ler. Salmos, vamos ler lá, Salmos 14, verso 2 e 3, abra aí. Salmos 14, abra bem no meio da Bíblia, talvez vai estar Salmos lá. Salmos 14, 2 e 3. Do céu o Senhor olha para os filhos dos homens, para ver se há quem tenha entendimento, se há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Né? E aqui também na revista traz Efésios 2:1, né? Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Esse é o cenário, irmão. Tem trocentos versículos que falam da depravação do homem, né? Da situação do homem, né? Essa é a situação. Então o que eu trouxe aqui, o que está na revista? Ela mencionou sobre a imagem de Deus foi alterada, sim. A morte universal, o homem se tornou rebelde a Deus, a raça humana foi afetada psicologicamente, fisicamente, espiritualmente. Nunca se viu tanto, irmão, a pessoa em depressão, né? Você já viu? Em depressão, em síndrome do pânico, não é? As pessoas têm medo por qualquer motivo, às vezes. Muitas vezes é porque falta alguma substância no seu corpo, a gente entende isso. Tem que ter algum remédio, tá? Mas a grande maioria das vezes é que falta um remédio, que é o remédio dos remédios, que é Jesus. O Espírito Santo ainda naquela vida, né? Porque como está aqui, você vê aqui na Bíblia a situação do ser humano. É um ser humano que precisa de Deus. Senão realmente o mundo a cada dia é o que está aqui na apostila. Quando entrou o pecado, entrou numa condição desesperadora. Você vê o ser humano, irmão, tinha tudo de bom do melhor no jardim. Igual o filho pródigo, né? Tinha lá, tudo do pai era dele, mas ele quis sair, aquele filho mais jovem quis sair, né? Deus deu um jardim maravilhoso para Adão e Eva. E nós vimos semana passada, de vez ele dominar, né? Ele foi dominado. Eva foi dominada pela serpente e a mulher dominou o homem em fazer algo diferente dos planos que Deus tinha traçado aqui para a humanidade. Eu queria entrar aqui, irmão, mas eu acho que não vai dar, né? Já passou da hora, né? 59. Eu vou deixar então a religião da folha de figueira na página 6 para a próxima aula, então, querendo Deus, tá bom? Quer falar alguma coisa aqui, irmãos? Falei demais? Vocês querem trazer alguma coisa?
Querem falar? Alguma coisa que eu disse que vocês não entenderam, que não concordam, pode ficar à vontade, tá? Não? Deus abençoe a todos vocês. E nós vamos aí seguindo com a revista do Projeto Semear, tá bom? Que é uma maravilha para todos nós, né? Vamos orar? Senhor, nós te bendizemos, te louvamos por tudo, Senhor, pelo privilégio de estar aqui e poder ver os seus filhos aqui presentes. Dê um domingo abençoado, Pai, de família. Toca, Pai, eu sei que o Senhor tocou já através do teu Espírito em cada um, e pessoas que vão ver, que essa matéria, Pai, seja uma matéria que toque nos corações, através do teu Espírito, Pai, em qualquer casa que os irmãos forem, que nós possamos ser, ó Pai, um porta-voz para a tua glória e para o teu louvor. Usa, Senhor, os teus filhos a cada dia, Senhor, nós te bendizemos por tudo, Pai, nós te louvamos, te bendizemos, tu és santo e merece toda a glória. No nome santo de Jesus te agradecemos. Amém, Jesus. Irmãos, está encerrado. Deus abençoe a todos vocês por participarem. Os irmãos que estão em casa, fiquem com Deus. Um bom domingo. Até a próxima.